Deixar o microfone também. Tá bom, tudo bem, mas eu tô aqui atenta, firme e forte. Tá certo, ok. Qualquer Tá bom, coisa, se eu perguntar, é só você abrir o microfone. Não precisa nem abrir a câmera, tá? tudo bem, tá bom, obrigada. Tá, joia. Então, vamos lá. Dar um feedback aqui para a Calisa e depois eu dou um feedback para o Rivelino. Então, Calisa, eu estava dando uma olhada nos textos como um todo, aqui no geral, e aí eu vi que você acrescentou esse material aqui, né, com detalhes que eu havia pedido, muito bom. Só tem uma coisa que precisa dar uma ênfase um pouquinho maior, que você coloca assim, ó. O referido trabalho utiliza como base de sua estrutura narrativa elementos da história do Brasil colonial, com a finalidade de auxiliar aulas presenciais ou remotas a engajar alunos na construção do conhecimento da disciplina de História, imergindo-os no processo interativo com auxílio no processo de aprendizagem. Ótimo. Eu preciso saber o que é especificamente que ajudou no processo de aprendizagem dos alunos, tá certo? Então, talvez no trabalho tenha. Se no trabalho não tiver, então não precisa colocar. Mas toda vida que a gente for atrás de uma informação vinculada à aprendizagem de história, a gente precisa saber com detalhes qual foi essa aprendizagem de história que realmente foi significativa, tá certo? Então, sei lá, eles conseguiram compreender questões éticas sobre a história do Brasil de uma maneira mais profunda, eles conseguiram entender melhor determinado conceito, eles conseguiram trazer fatos que antes eles não traziam, né? Então, tem que especificar um pouco mais o que é que realmente foi possível alcançar em termos de aprendizagem de uma maneira mais concreta, tá bom? Porque o auxílio no processo de aprendizagem é uma coisa assim bem ampla, mas o que é dessa aprendizagem que foi realmente relevante, tá bom? Então, se você se dá uma olhada nesse material de novo, vê se você encontra essa informação, se encontrar, você coloca aqui ou nesse espaço específico ou mais para baixo um pouquinho, porque ainda tem mais 2 parágrafos, tá bom? Certo? Mas ficou bom, só faltou essa especificidade aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, o trabalho era sobre a epistemologia do construcionismo, né? Então, educação aqui vem com letra maiúscula, por isso que eu marquei, já estou colocando e já estou tirando. Eu entendo que o Valente colocou essa perspectiva do burro aqui, tá certo? E eu até coloquei como comentário que eu não gostaria de utilizar a referência do Valente, tá bom? Vocês vão ver o construcionismo e o Valente conectados, mas eu não acho que ele seja um autor bom para a gente utilizar nas dissertações, não, tá bom? Então, eu prefiro que vocês troquem esse autor. Inclusive, eu nem recomendei ele para as leituras obrigatórias, tá certo? Além do fato dos materiais terem vindo, né, do século passado. 1997 é uma referência que a banca não vai gostar muito, tá certo? Professora, mas Papert, né, a referência está em 2008, né, também é um pouco antiga, mas Papert é o autor oficial. Valente é um, digamos assim, estudioso do Papert, mas ele traz alguns elementos que eu não recomendo nem para você nem para o Rivelino. Eu vi que o Rivelino utilizou também, o dele foi de 85, mais antigo ainda, então eu não recomendo. Tira o Valente e coloca outra coisa, tá bom? E assim, essa ideia do burro e do burra, você pode tirar também, tá certo? Então, eu não gosto dessas referências que ele faz menção a esse tipo de coisa. Então, assim, professora, como é que eu ia saber, né? Eu também não imaginei que vocês fossem trazer. Então, mas estão trazendo, eu estou dando feedback para poder não usar, tá certo? Então, bem aqui, ó, tem um comentário que eu fiz. Como você falou do Papert diretamente, né, e está falando da linguagem logo, seria interessante você colocar a referência do Papert mesmo, que é a de 2008, do livro A Máquina das Crianças, que eu deixei o capítulo com vocês, né, para vocês fazerem a leitura. Então, vocês podem utilizar, você mais especificamente, Calisa, pode utilizar nesse momento o 2008 aqui, tá bom? Muito bem. Tarará.
Pronto, aí eu acho que você estava trazendo a ideia e aí foi falar da matética aqui e parou, né? Então, acho que precisa continuar a ideia, lembrando que precisa dizer o que é matética. O Papert, ele adora fazer essas coisas, né? Ele cria palavras e significados e aí ele trouxe a ideia da matética também nesse sentido de uma criação nova, assim como ele fez com o construcionismo, instrucionismo, tá bom? Então, precisa continuar a ideia, precisa trazer o significado dessa matética, se você realmente quiser falar sobre isso. Sobre a matética, professora, eu estou bem ciente de que precisa, porque eu não fiz eu encontrar de novo. Eu estava com várias referências abertas, aí eu li, e aí quando eu retornei, depois cadê que eu sabia onde é que estava, porque eu não botei logo na hora, né? Mas vou procurar e vou botar assim, pode deixar. Pronto, tá lá Acontece, no né? capítulo 7, com certeza. E aí faltaram, né, as facilidades e os problemas do construcionismo. Aí eu falei assim, bom, será que eles procuraram, não encontraram material? Não sei se chegou a procurar. Aí eu falei assim, fiquei curiosa para saber, né? E eu fui atrás do Google Escolar, pelo menos, né, que é o basicão, tá bom? Aí eu coloquei assim, na busca, construcionismo e ensino de história. Porque quando eu coloquei construcionismo e história, o que aconteceu? Ele trouxe a ideia do construcionismo social, que é uma ideia que veio antes do Papert, se não me engano, e que tem um outro significado. Então, o Papert, ele meio que trouxe a ideia do construcionismo, né, se pautando na ideia do construcionismo social, mas a gente não vai colocar essa perspectiva no trabalho, tá certo? Então, Eu só vamos lá. tinha achado essa outra, foi isso que eu fiz. Eu não Pronto. coloquei essas aspas, professora. Pronto. Aí eu coloquei construcionismo e ensino de história, assim. E aí, olha, a primeira foi bem legal, ó. O uso das tecnologias no ensino e no ensino de história, abordagem construcionista ou instrucionista, talvez ajude, né? 2013, 10 anos atrás, tá valendo, tá bom? E aí depois tem muitas referências sobre o construtivismo, né? Que não é necessariamente aquilo que a gente quer. Mas mais embaixo tem algumas coisas, por exemplo, ó, proposta metodológica para o ensino de história, talvez tenha alguma coisa aqui. Aqui vem de construtivismo, ó, características do construcionismo presentes no role-play game, porque como você vai estar trabalhando com o Twine se pautou no RPG, talvez você Eu acho que olhando eu peguei. o construcionismo RPG aqui, você encontra alguma coisa legal, certo? Uhum. E ensino de história, reflexões sobre potencialidades e limites, no uso de alguns materiais e metodologias, não sei quais são, então é bom olhar, tá certo? Então, pronto. Tem algumas coisas aqui que você pode olhar, quem sabe você encontra alguma coisa que seja interessante, tá certo? Mas eu coloquei assim na busca, construcionismo e ensino de história entre aspas, tá bom? Pronto. Então, vou passar aqui para o material do Rivelino. Rivelino, eu também dei uma olhada em todo o seu material, fiz algumas alterações em alguns elementos, tá certo? Logo de cara aqui, quando você cita Salem e Zimmermann, e a gente está aqui na ontologia do jogo, né? Você traz 2003, mas eu acho que não é esse ano da referência de Salem e Zimmermann, acho que é 2012. Então, se for mesmo, você ajusta aqui, tá bom? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos lá, epistemologia do construcionismo. Ok, lembra que a gente não pode escrever em primeira pessoa, tá certo? Então fica assim, né? Que mostrava a existência de 4 estágios do desenvolvimento do conhecimento, dos quais se pode citar esses 4, tá bom? Aqui você trouxe um elemento que eu não expliquei no vídeo passado, e que foi legal lembrar, porque eu vou falar para a Calisa e vou explicar isso exatamente que você está falando aqui, tá bom? Então, você não precisa resgatar essa informação. Eu achei que seu texto ficou muito bom, Rivelino, mas algumas coisas ficaram repetidas, tá certo? Então, você foi falar e falou mais do mesmo. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Eu corrigi em todo o seu material colocando construcionismo com letra maiúscula, tá bom? Então, é sempre importante colocar construcionismo com esse C em caps lock. Mesma coisa aqui do Podemos, né? Então, a gente vai escrevendo livremente, aí passa batido, mas o meu olhar aqui tem que ser clínico, né? Então, aí cada vez que eu olho, eu deixo marcadinho aqui, tá bom? Pronto, tá aqui a citação de Valente que você trouxe, tá certo? Então, de 85,
eu gostaria de não utilizar o Valente, né, por 2 motivos, porque a publicação é muito antiga e porque eu acho que ele é um autor duvidoso, tá certo? Mas professora, ele é professor da Unicamp, né, então eu prefiro não utilizar o material dele, ele enveredou já por outros caminhos, o material do Papert que ele utilizou sempre é dessa época aí do século XX ainda, né, então ele está agora trabalhando com outras perspectivas de EAD e tal, e aí eu prefiro não utilizar o Valente, tá bom? Esse parágrafo aqui, como eu falei agora há pouco, eu acho que ele pode ser retirado, porque você já falou isso anteriormente, não precisa falar de novo, tá certo? Então é só deletar mesmo. Bem aqui, né, esses autores, Smolli, Diniz e Milani, você traz a ideia do jogo. E como você estava falando do construcionismo antes e passou para a ideia do jogo aqui, ficou sem sentido dentro do que você queria dizer. Mas como eu solicitei esse elemento aqui, que foi quais são as facilidades ou vantagens que o construcionismo traz, talvez você possa conectar esse parágrafo com essas vantagens do construcionismo. Embora o jogo não seja necessariamente uma ação construcionista, tá certo? Ela só vai ser se o aluno produzir o próprio jogo. E eu não sei se para esses autores que você citou aqui, ó, o Grando, de 1995 ainda, né? Tem que parar com isso, tá certo, Rivelino? Trazer autores mais próximos. Não pode ficar trazendo autor do século XX, não, tá? Tem que trazer, 2007 é razoável, tá bom? Então, eu não sei se esses autores trabalharam com uma proposta construcionista ou não. Então, é preciso tomar cuidado na hora de você citar essas pessoas dentro do seu texto falando sobre a epistemologia do construcionismo, tá? Então, fica atento a isso. Se tiver essa conexão, então você precisa escrever um parágrafo antes para fazer essa conexão, tá bom? Aqui você fez essa conexão, né, da BNCC com a proposta de Papert, né, trazendo aí a vantagem do construcionismo para o ensino de matemática, ok. No entanto, faltou trazer a desvantagem, tá bom? Então eu fui atrás também de procurar na internet, aí no Google Acadêmico, construcionismo e matemática especificamente. E tem bastante coisa. Então, tem um material aqui de 2020, ó, processo formativo em matemática e robótica, construcionismo, pensamento computacional e aprendizagem criativa. Eu acho que esse artigo é bem legal. Maltemp é um autor muito, muito interessante, tá certo? Então, acho que vale a pena você pegar esse artigo. Aqui vai falar de construtivismo, aqui também de construtivismo não interessa, mas está aqui, ó, a eficácia do software de algebra para um aprendizado construcionista na matemática. Beleza, 2016, ó, bem-vindo, tá? Construção do conhecimento matemático a partir da produção de jogos digitais, olha aí, um ambiente construcionista. Pô, aqui você já fez uma conexão de jogos digitais com construcionismo, que é uma coisa que você vai precisar trazer depois, né? Então, 2017, bem legal. Construcionismo, conhecimentos docentes e GeoGebra, uma experiência envolvendo licenciandos em matemática e professores. Vale a pena, porque apesar de não se trabalhar com alunos da educação básica, trabalha construcionismo e matemática, e isso é bom, tá certo? Então, tá aí, ó. Para a matemática está muito mais fácil fazer essa conexão entre construcionismo, tá certo? E matemática, e tem até uma aqui com jogos, então fica bem interessante. Você pode beber nessas águas aqui, porque são coisas mais atuais, né? Então tá aqui, ó, o construcionismo, análise de 9 fatores pertencentes à aprendizagem matemática usando robótica educacional, 2016. Procure nesses materiais aquilo que é bom e aquilo que não é bom, né? Falei assim, olha, não funcionou para isso também é importante, é bom trazer para o seu trabalho, tá? Então, só nessa primeira página aqui, eu encontrei assim uns 3, 4, 5 trabalhos que você pode utilizar, tá bom? Como é que eu entrei lá no Google Acadêmico, coloquei construcionismo e matemática, deu isso, tá? Então, você pode fazer isso também para incrementar aí essa parte da epistemologia, que vai ser importante, porque daqui a pouco a gente vai escrever a justificativa do trabalho de vocês, né, já para qualificação, dissertação, e esse elemento aí ele é muito importante para que vocês possam construir essa justificativa de uma maneira adequada, tá bom? Então, precisa complementar. E hoje, então, encerrando essa parte, a gente vai estar trazendo mais elementos sobre o construcionismo, mas vamos dar só
bisolhada aqui naquilo que a gente vem fazendo sempre, né? Então, nossa proposta de pesquisa, desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática, onde os estudantes vão desenvolver seus próprios MADES, seus materiais autorais digitais educacionais, utilizando um jogo ou um livro-jogo, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem do conceito de fração, dos procedimentos de fração em matemática, do conceito de independência do Brasil em história, com base teórica no construcionismo, que é isso que a gente está estudando agora, e na tecnodocência, que é o que a gente vai começar a estudar na próxima sexta-feira, né? Com base metodológica de pesquisa no DBR. Lembrem-se de ler o material sobre DBR. E aí, qual é o nosso cronograma, né? A gente está aqui, tá certo? Na ontologia do construcionismo, a gente está aqui na segunda semana de outubro, tá bom? Então, tem mais 2 sextas-feiras que a gente vai falar sobre tecnodocência e MADE, e a escrita da justificativa vai vir na última semana de outubro, para vocês juntarem tudo isso que vocês estão falando, né, em um texto só, assim como vocês fizeram com o problema, tá bom? Então, a gente está montando as pecinhas do quebra-cabeça para vocês montarem uma parte do quebra-cabeça no final de outubro, tá bom? Só já falando aqui que em novembro, nessa primeira semana aqui, a gente vai ter os encontros universitários, tá certo? E eu não sei se eu vou ser designada para avaliar algum trabalho na sexta-feira de manhã. Se eu for, eu vou deixar então um material gravado para vocês, explicando direitinho o que eu preciso explicar, para que vocês assistam o vídeo, né? Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Se não, a gente faz a nossa sessão de sexta-feira pela manhã normal, tá bom? Mas não depende de mim, então eu vou ainda receber um feedback da UFC para saber se eu vou mesmo ser avaliadora de algum trabalho ou não. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a ontologia do construcionismo, que na realidade é uma coisa que a gente já vinha conversando desde a sexta-feira passada, né? Então, o que é construcionismo, quais são as premissas básicas do construcionismo, como se define cada uma dessas premissas, quais são as 5 dimensões do construcionismo e como se define cada uma dessas dimensões, tá bom? Então, a atividade vai ser mais fácil dessa vez, porque vocês não vão ter que fazer uma conexão com os conteúdos de história e matemática, apenas falar sobre o que é o construcionismo, que é uma coisa que eu já estou explicando para vocês e vocês já têm material para utilizar, tá bom? Então, utilizem esses materiais que eu deixei para vocês, tá certo? Lembrando que é melhor não utilizar o valente. Então, se quiserem procurar mais material sobre ontologia, vocês podem procurar, e a ideia é vocês escreverem um texto aí com 4 parágrafos falando sobre esses elementos aí do que é o construcionismo, desses conceitos que estão subjacentes a esse conceito principal. Tá certo? Então, vou sair daqui e vou entrar neste aqui, que eu, se não me engano, eu deixei para vocês esses slides, tá certo? Para vocês utilizarem também, tá? Então, eu tinha definido antes, tinha trazido todo um contexto histórico, né, sobre o que é o construcionismo, as definições de instrucionismo e construcionismo, lembrando que foi o Papert que definiu o que é instrucionismo também e o que é construcionismo, tá certo? E aí, lembrando que vocês vão colocar lá de uma forma, de uma citação direta ou uma citação indireta, como vocês preferirem, que o construcionismo é uma filosofia de uma família de filosofias educacionais que nega o fato de que o ensino precisa se pautar na transmissão de conteúdos, conhecimentos, informações, tá certo? O construcionismo ele vai negar essa ideia, tá? Outro elemento importante é que essa questão da meta, ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino, também é importante, tá bom? Eu vi que a Calisa já utilizou esse termo lá, né, essa expressão, eu até complementei, porque muitas vezes as pessoas acham que o mínimo de ensino é o professor não fazer nada, né, ou o professor fazer muito pouco em sala de aula, e a proposta não é essa, né? Então, o que ele quer dizer aqui não é com o mínimo de ensino do professor não fazer nada, é o mínimo de transmissão de conteúdo, ou conhecimentos, ou informações. É o mínimo de transmissão, o mínimo de repasse, tá? Mais descoberta e menos repasse, tá certo? E eu acho que esse ditado africano aí, né, que ele está chamando de provérbio, é bem legal, né? Se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar. Então, a ideia é que o construcionismo
proporcione a descoberta, né, do conhecimento pelos estudantes, né, a partir do momento que esses estudantes fazem, informam, dizem para o computador o que é que o computador tem que fazer, tá certo? Eles vão direcionar o computador para onde eles quiserem e aí eles vão poder refletir a partir dos erros que eles vão cometer. E quem vai dizer quem errou e quem não errou é o próprio sujeito, é o próprio estudante que está mexendo nesse computador e vai falar assim, bom, eu queria desenhar isso aqui, né? Como no caso da tartaruga do lobo, né? Eu queria desenhar uma flor, mas não está saindo uma flor, né? Então, o que eu tenho que fazer, que informações que eu tenho que dar para o computador para ele fazer aquilo que eu quero, tá? Então, no caso de vocês, o Rivelino vai trabalhar com o jogo e a Calisa com o livro-jogo. Então, vocês vão olhar para o que o aluno está colocando dentro desse jogo, dentro desse livro-jogo, em termos de fração e independência do Brasil, para verificar o que é que eles estão colocando de maneira correta e de maneira incorreta, né? E fazer com que eles percebam que eles estão errando determinadas coisas e de que forma eles estão errando e como eles podem corrigir. Tá certo? Então, a gente precisa deixar os alunos fazerem as coisas sozinhos para que a gente possa questioná-los em relação a isso. Então, de repente, um aluno desenvolveu um problema de fração e você está vendo que ele está trocando o numerador pelo denominador, né? E aí, você pode questionar junto a esse aluno. Fala assim, ó, uma fração, né? O numerador é aqui, o denominador é aqui. O que está acontecendo aí no seu problema? Ah, professor, eu troquei. Falei, pois então, vamos ajeitar isso aí, né? Não pode ficar assim. Então, o papel do professor ele é muito importante no momento dele trazer o desafio e no momento dele questionar esse aluno. E você pode questionar o aluno, inclusive, quando ele acerta. Fala assim, ó, uma fração é assim, né? Isso que você está colocando está adequado, de acordo com o que uma fração é? Aí a pessoa vai parar, vai refletir, vai falar assim, não, professor, por causa disso. Fala, ok, então tá bom. Então, só queria saber, você estava sabendo mesmo, né? Então, coisas desse tipo. A mesma coisa com história, né? O aluno vai desenvolver uma narrativa dentro do livro-jogo e pode ser uma narrativa que se aproxime do contexto histórico, de fato, ou que se distancie. Mas esse distanciamento é proposital ou ele está errando mesmo, né? Então, é uma coisa que precisa ser questionada com os alunos, mas é necessário que eles coloquem a mão na massa, como a gente diz normalmente, né? Eles precisam fazer a coisa acontecer sozinhos. Mas Papert trabalha com duas premissas, né? Então, ele teve duas constatações quando ele estava trabalhando com crianças. Ele diz o seguinte, que todas as crianças podem aprender a programar um computador, tornando-se um de seus feitos intelectuais mais avançados, tá certo? Então, ela pode dizer para o computador o que é que o computador tem que fazer e, mesmo que o computador não execute exatamente o que ela fez, ela está comandando o processo, então ela está se tornando protagonista desse processo, está trabalhando com a autonomia. A autonomia não é a gente que dá, né? O professor não dá autonomia para aluno. A autonomia é conquistada pelo próprio sujeito. Então, é o estudante que vai construir essa autonomia dentro de si. Ele só faz isso se a gente deixa ele livre. Se a gente ficar tangendo muito, ele não constrói essa autonomia. Fica o tempo todo, tá certo, tá errado, né? Fala, não sei, você acha que está certo? Você acha que está errado? Né? Veja aí, compare o que você pesquisou com aquilo que você está fazendo. Né? Então, a gente precisa também desconstruir essa ideia de que o professor tem que repassar a informação dentro da gente. Né? Então, é um desafio duplo, tá certo? A outra constatação é que as condições necessárias para um bom relacionamento entre criança e computadores requerem mais contato e aí acesso livre entre crianças e computadores. Bota o computador na mão da criatura e deixa ela fazer. Se você não está conseguindo, você vai lá dar uma ajudinha aqui numa vírgula e deixa ela fazer. Isso faz com que o processo fique mais demorado, tá certo? Mas garante mais a aprendizagem do sujeito. Tá? Então, fica atento a esse detalhe. E requer um computador diferente. Professora, desculpa a interrupção, mas essa questão
do tempo, né? A gente está na sala de aula, pelo menos em história, eu entro uma vez por semana, 2 aulas de 50 minutos. Então, essa questão do tempo como um obstáculo a conseguir. Como que a gente consegue formas de lidar, porque tem a questão da base, que a gente precisa seguir a base curricular, o currículo que é inchado e tudo mais. Assim, como que a gente pode trabalhar isso até dentro do nosso projeto? Você vai trabalhar dentro da proposta que está no projeto. O projeto, ele, como eu falei, vai ser testado, né? Então, a sequência didática que você vai elaborar, ela está sendo testada. Ela pode funcionar e pode não funcionar, tá certo? Se ela não funcionar, você também vai ter um resultado de pesquisa. E isso também é muito importante, mesmo que ela não funcione, tá certo? Então, você aplica dentro do tempo que lhe for possível. Um dos obstáculos para o trabalho do construcionismo é a dificuldade da gente colocar uma proposta construcionista para trabalhar num currículo engessado como o que a gente tem atualmente, tá certo? Esse é um obstáculo. Então, assim, o construcionismo é interessante para várias coisas, mas dentro desse currículo que a gente tem, pode ser que ele não seja interessante para se utilizar em todos os conteúdos, mas naquele conteúdo onde os alunos tenham mais dúvida, tenha mais dúvida, tá certo? Então, esse é um dos obstáculos que vocês podem colocar no trabalho de vocês, já antecipando, como se fosse uma hipótese, né? Falar, ó, o construcionismo ele é bom por causa disso, disso, mas para se trabalhar com currículo, né, atual, dentro de prerrogativas que a escola quer que os alunos façam provas, né, e coisas desse tipo, o construcionismo pode não ser o mais adequado para se trabalhar com todos os conteúdos, né, sugeridos pela BNCC, por exemplo, tá bom? Então, é um obstáculo que você pode colocar logo no seu trabalho, sem nenhum problema. Mas é bom que seja fundamentado. Então, você tem que procurar alguém que tenha dito isso em algum momento, tá bom? Se você não encontrar ninguém, você fala, olha, pode ser, apesar de ter procurado e não ter encontrado ninguém, pode ser um obstáculo, tá? E se for, a gente constata e o seu trabalho vai ser o primeiro que diz que o construcionismo tem um obstáculo, tá certo? Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer a sequência didática, normal, né? Dentro do tempo que você conseguir. Se você conseguir cumprir no tempo, ótimo. Se não, é uma falha do construcionismo dentro da proposta com esses alunos que você tem. Porque também depende muito da clientela, eu digo assim, né? Dos alunos com quem você vai trabalhar. Tá certo? Tem alunos que são mais receptivos, outros menos. Uns eles aprendem mais rápido, outros mais devagar. Então, depende bastante. Qual é a ação do professor, então, né? Então, imaginemos então aí como já temos visto centenas de vezes uma criança que pergunta: como posso fazer a tartaruga desenhar um círculo? O instrutor, no ambiente logo, não dá respostas a questões como essa, mas sim introduz a criança em método de resolver não somente esse, mas uma ampla variedade de outros problemas. Esse método é resumido na frase: brinque de tartaruga, né? Então, brinca aí com o livro-jogo, brinca no Twine, né? Vai lá, faz alguma coisa acontecer, né? Brinca aí no Word Wall, vamos ver, né? Qual é no Word Wall ele tem mais opções, né? Então, você pode escolher qual jogo você quer realmente fazer, tá certo? Então, eles serão produtores. Gente, vocês decidem o que vocês querem, né? E a criança é encorajada a mover seu corpo de modo que a tartaruga da tela deve se mover para fazer o desenho desejado, tá bom? Ele coloca isso porque ele trabalhou com crianças em sala de aula, né, junto com o computador, e as crianças faziam os movimentos da tartaruga ao mesmo tempo que programavam o computador para fazer a mesma coisa, né? Então, utilizava o próprio corpo da criança, tá certo? Então, é uma forma de você fazer a coisa acontecer, tá bom? O professor tem que trabalhar nesse formato. Então, quanto menos informações, né, a gente der para os alunos, mais possibilidade deles descobrirem as informações que eles precisam, tá certo? Então, é uma mudança importante de conduta, né, que a gente tem que ter em sala de aula. Principalmente porque vocês vão ver depois
que vocês vão estar em sala de aula como professores, mas ao mesmo tempo como pesquisadores. É mais uma mudança, tá certo? Então, o olhar não pode ser mais só aquele olhar do professor. Tem que ser um olhar de pesquisador que vocês estão aprendendo a construir, tá bom? Então, depois vocês, mais para frente, vão entender o que eu estou falando. Porque é muito comum no mestrado, isso aconteceu comigo também, virem os primeiros relatórios, assim, relatório de professor. Eu falei assim, gente, o relatório é de pesquisa, tem que vir com dados de pesquisa, né? Então, coisas assim, e os alunos aprenderam bastante. Eu falei assim, ok, aprenderam bastante o quê, né? O quanto eles aprenderam. Então, tem coisas que só pesquisador pode dizer mesmo, tá certo? Depois, no final das contas, esse lado pesquisador aflora e ensina o professor a trabalhar melhor. É muito legal isso, então vale a pena. Quais são as dimensões, então, que o Papert trabalha, né? Então, são 5 dimensões. A pragmática, a sintônica, a sintática, a semântica e a social. Essas 5 dimensões, elas estão num livro que é O Construtivismo, se não me engano. E esse livro, gente, eu não encontro em canto nenhum. Olha, já faz anos que eu procuro por ele e não encontro, tá certo? Nem na Amazon para vender ele em inglês. Não tem para vender, tá fora de estoque. O livro para vender tá lá, né? Quase R$500, tá certo? Mas não tem estoque para a gente pedir, né? Então, de qualquer maneira, eu fico lá enchendo a paciência deles. Eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro, né? Mas vocês vão poder ver essas 5 dimensões mais detalhadamente no trabalho da Mota, né? Se não me engano, tá certo? Então, vocês olhem lá, tem um capítulo que ela vai explicar bem direitinho sobre cada um desses elementos. Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque essas palavras são intuitivas, então dá para a gente saber mais ou menos, né, o que é que significa cada uma dessas coisas. Deixa eu só ver que tempo que eu tenho. Ok. Então, a pragmática. A ideia do Papert é que a gente precisa conhecer algo novo para utilizar agora e não no futuro distante. Então, quando os meninos estiverem utilizando o WordWall ou o Twine, né, eles vão estar utilizando isso, que é novo para eles, para utilizar naquela aula. Então, não vou falar do Twine hoje para utilizar na semana que vem. Vou falar do Twine ou do WordWall hoje para utilizar no mês que vem. Eu vou falar do Twine, do WordWall agora para utilizar nessa aula, tá certo? Mesmo porque a ideia não é nem vocês explicarem o que é o WordWall, o que é o Twine. Por isso a necessidade de vocês fazerem o jogo de vocês. Porque o primeiro contato que eles vão ter com o Twine e com o WordWall é através do jogo de vocês, né? Que eles vão utilizar. E aí eu falei assim, pronto, esse aqui é o Twine, né? Você viu? Quais são as características que tem o Twine? Essa, ótimo, beleza. Então vocês vão fazer um jogo de vocês. E aí, vocês topam fazer, né, o jogo de vocês? Mesma coisa no WordWall. Falei, vocês viram como é que é legal, não sei o que, dá pra fazer isso e aquilo. Vocês gostaram do jogo? Pronto, vocês vão fazer o de vocês agora, né? Então, a ideia do pragmático é esse, tá certo? É conhecer agora para usar agora. Na sintônica, né? É necessário haver uma sintonia entre aprendizagem, desejo e aptidões do aprendiz. Ele vai proporcionar uma importância entre o interesse do aprendiz e aquilo que ele precisa aprender, tá certo? Então, também há necessidade de eles utilizarem o Twine e o WordWall no começo, justamente para que eles despertem esse desejo de querer utilizar aquele instrumento para aprender mais sobre fração, porque aí ou sobre independência do Brasil, porque aí o foco ele sai um pouco, meu Deus, vou ter que aprender um conteúdo da escola de novo, né? Não, eu vou aprender um jogo, né? E aí para usar esse jogo, eu vou precisar aprender mais sobre fração, vou precisar aprender mais sobre independência do Brasil, tá certo? E aí junta com as aptidões que eles têm, né? Então, vamos lá, o que eles já sabem sobre isso, né? Algumas coisas eles já sabem, vão procurar, vão pesquisar nos livros didáticos deles, vão pesquisar na internet informações sobre esses temas, e aí vocês estão lá para conversar com eles sobre isso, né? Falar, olha, cuidado,
essa informação não é muito, né, vamos comparar com essa informação aqui do livro, será que faz sentido, né? Então é um momento que vai haver uma sintonia aí entre o desejo deles de aprender aquilo, né, as aptidões que eles têm e as questões de aprendizagem que eles precisam utilizar, tá bom? Então essa é a sintônica. A sintática tem a ver com essa coisa de acessar e manipular os elementos do ambiente. Então, a criação de situações e processos de acordo com suas necessidades intelectuais e cognitivas. Aí vem muito aquilo que a gente sabe já, como professor, da vinculação que eles têm com a série que eles estão. Tá certo? Então, se, por exemplo, eu tenho um orientando que está trabalhando com os alunos do 5º ano, tá certo? E é sobre fração também. Então, o que ele está abordando sobre fração no 5º ano, certamente vai ser diferente do que o Rivelino vai abordar sobre fração no 8º ano, né? Porque existem necessidades intelectuais e cognitivas específicas para alunos com idade de 10 anos, para outros que têm idade de 13 e 14 anos, tá certo? Espera-se de alunos com 13 e 14 anos uma compreensão, de alunos de 10 anos outra compreensão, tá certo? Então, a sintática tem a ver com essa conexão, né, entre o que vai ser trabalhado e essa necessidade intelectual e cognitiva deles, tá bom? Então, esse momento aí também é importante. A ideia é a gente não colocar coisas muito avançadas para alunos de determinada idade. Aí entra muito bem aquela questão que o Rivelino colocou no material dele e a Calisa não, porque eu também não tinha falado, né? Que é a questão dos estágios de aprendizagem que são trabalhados por Piaget, tá certo? O Papert também traz essas perspectivas. Mas, por exemplo, a gente tem, não sei se você lembra, Calisa, mas tem o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto, o operatório formal, né? Um aluno de 10 anos de idade, por exemplo, já está no operatório concreto. Ele precisa, então, manipular coisas para poder desenvolver o seu raciocínio, tá certo? Um aluno que já está no operatório formal não precisa mais manipular essas coisas. Tudo acontece na mente do aluno, tá certo? Essa é a ideia de Piaget. Papert diz que não. Assim, olha, todos nós, independente da idade que a gente tem, a gente precisa trabalhar sempre com o concreto. Então, a gente sempre precisa colocar a mão na massa para poder abstrair depois que a gente trabalhou com esse concreto. Então, a gente precisa trabalhar, né, com as ideias ali aplicadas, né, em situações concretas, para que depois a gente possa generalizar e entender isso de uma maneira mais abstrata, tá bom? Isso para todo mundo. E é por isso que ele fala também sobre esse elemento do sintático. Vamos trazer, então, as necessidades intelectuais para essas pessoas desse momento aqui e agora, né, para que a gente trabalhe no concreto e do concreto a gente vá para o abstrato. Que o abstrato a gente faz no final da sequência didática, como eu vou explicar mais futuramente para vocês. A semântica, né, tem a ver, então, com significado. Manipular situações que carregam sentido individual e significado para o aprendiz, tá certo? Então, o que é que significa aquela fração para eles, né, individualmente e para que sentido que tem e que significado que tem, né? Então, por que é que eu preciso entender essa fração, tá certo? Qual é o sentido que isso vai ter na minha vida e qual é o significado que isso vai ter na minha vida? Por isso que a gente precisa trabalhar com situações do cotidiano, tá bom? Então, essa semântica tem muito a ver com isso. Trazer a ideia de fração do bolo, do chocolate, da lasanha, né? Eu falo sempre de comida porque é uma coisa que está muito associada com fração e o sentido, o significado para a vida da pessoa, tá certo? Então, a gente pode estar trazendo esses elementos aí nesse sentido. A independência do Brasil, trazer, né, uma conexão dessa independência do Brasil que aconteceu em 1822 e qual a repercussão que isso tem na vida que eu levo hoje em dia, né? Se o Brasil não tivesse sido independente, qual seria, se a gente fosse monarquia ainda, o que aconteceria com a minha vida, né?
E por que essa independência naquela época foi importante para a vida que eu tenho agora, né? Que contribuições ela trouxe e que significado isso vai ter para a minha vida hoje em dia, tá certo? Então, fazer essa conexão é muito importante e tem a ver com essa dimensão semântica do Papert. E a social, o próprio nome já diz, né? Então, assim, eu olho para a semântica no sentido do significado que tem para mim como pessoa, e a social é o significado que tem para a sociedade onde eu vivo. Então, a integração da atividade com a dimensão social e cultural do aprendiz. Então, por que é que o brasileiro, né, gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, por que é que a gente tem essa cultura, como é o nome que a gente dá? Ai, tem um nomezinho que a gente dá. Jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro, isso mesmo, né? Por que é que a gente tem o jeitinho brasileiro? Se você vai para a França, você não tem o jeitinho brasileiro lá, não funciona, entendeu? Não, se for para qualquer país da Europa, não funciona. Talvez em Portugal, mas eu duvido, tá certo? Por que a gente tem essa cultura? Vai funcionar com o português, não vai funcionar com a gente. Pois é, né? Então, por que essa cultura existe, né? Então, trazer esses elementos também seriam muito interessantes para o livro-jogo, porque você estaria trabalhando com essa dimensão social, tá certo? Trabalhar com a dimensão social na fração é assim, de que modo essa fração ela influencia a compreensão da vida das pessoas quando elas vão trabalhar com dinheiro, quando elas vão estar fazendo uma aplicação financeira, ou quando a gente tem que se comunicar com outras pessoas, né? Então, dentro desse âmbito cultural e social, né? Tanto é que aqui no Brasil, a fração ela é muito pouco compreendida porque as pessoas usam muito pouco na prática, né? Elas usam pouco. E aí a gente não tem esse hábito de trabalhar com fração no nosso dia a dia. E aí fica um negócio super abstrato, longe da nossa realidade social e cultural. Tá certo? Outros países, né, de outros lugares, utilizam a fração com muito mais frequência e para as pessoas pensarem em fração é muito mais fácil, tá certo? Então, veja só, o Papert, ele traz as 5 dimensões, tá certo? Mas, não necessariamente, você precisa trabalhar com as 5 dimensões toda a vida, tá certo? Então, por exemplo, a nossa sequência didática vai ter 10 intervenções, né? Na intervenção número 5, pode ser que a pragmática e a sintônica sejam mais interessantes, né? Na intervenção número 7, essa social é mais, né? E aí você pode dizer na sua sequência didática posteriormente qual é a dimensão que você está trabalhando em determinada intervenção da sua sequência, tá bom? Então, você não precisa utilizar todas elas ao mesmo tempo. Porém, para escrever a dissertação, vocês vão precisar falar sobre as 5 dimensões, tá bom? Porque futuramente vocês podem utilizar uma delas para cada intervenção e aí isso já está dito no texto de vocês o que isso significa, tá bom? Aí vocês só depois dizem na sequência didática o que é que você vai utilizar e em que momento você vai utilizar, só isso, tá bom? Ficou claro então, Calisa? Até aqui? Sim. Beleza. Então, deixa eu só colocar aqui, que eu já mostrei para vocês o capítulo 7 do instrucionismo versus construcionismo, mostrei 2 trechinhos, né? Seria muito bom se vocês pudessem fazer a leitura toda desse capítulo, vale a pena, porque apesar da gente não conseguir citar diretamente o capítulo, porque ele dá muitos exemplos, esses exemplos vão clareando a nossa mente sobre esse conceito de uma maneira muito eficaz. Então, vale a pena ler esse capítulo na íntegra, não é tão grande assim, e o Papert não escreve de uma maneira difícil, então vale a pena investir. Essa dissertação, né, características do ambiente virtual construcionista de ensino e aprendizagem na formação de professores universitários, se não me engano, é orientado pelo Valente, tá bom? Se não me engano, mas não citem o Valente. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele trabalha com relação entre construtivismo e construcionismo no capítulo 1, que eu recomendo para vocês entenderem a diferença, né, de uma maneira mais profunda, e ele traz exemplos de uso do construcionismo na formação de professores. Então, talvez esse material seja interessante de ser olhado no sentido de ver assim, o que não funcionou, né?
quais são os problemas que o construcionismo tem. Mesmo que seja na formação de professores, não tem problema, tá bom? A outra é a MOTA, né? É um material da UES, é o construcionismo de Papert como concepção epistemológica, fundamentos para qual educação? E é bacana porque ela faz uma crítica marxista, né, ao construcionismo, e aí vocês vão ver várias críticas, né, interessantes que vocês podem trazer para o material de vocês. Não precisa trazer todas as críticas, traz uma só, que eu acho que vale a pena. Mas, pronto, nesse material que traz a resenha de 2 livros do Papert. E o segundo livro é que vai falar sobre essa questão, ou é o primeiro, não me lembro, dessa questão das dimensões, tá certo? Eu acho que é o segundo mesmo. Das dimensões, das 5 dimensões, né, do Papert, tá bom? E vai falar também das premissas. Então, isso que eu resumi para vocês está dentro desse material, é só procurar direitinho, né? Coloca lá um Ctrl F, premissas, né, ou premissa, e aí você vai achar esse material. A mesma coisa com dimensão, né? Coloca lá dimensões ou dimensão, e você acha que esse material mais especificamente, tá bom? E tem... Professora? Oi. Mota, eu fiquei com uma inquietação, eu não sei se você chegou a ver, eu deixei até lá no final do texto. Depois, se a senhora tiver um tempo, puder olhar, eu deixei lá no finalzinho da página, mas como forma de não esquecer de comunicar, que eu fiquei inquieta sobre, fala assim, como reviver a educação para que ela realmente cumpra seus objetivos mais amplos. Aí essa fala eu fiquei meio coisada, desembolseada, assim, sabe? Sim, o que acontece? Dentro de uma perspectiva marxista, né, eles condenam o trabalho de Papert porque puxa a sardinha para o capitalismo, né? Uma vez que o Papert desenvolveu um trabalho fazendo uso de computadores, e os computadores precisam ser comprados, né? Então, quem vai ter acesso a computadores de ponta hoje em dia, né? A escola pública tem acesso a isso? Então, eles questionam muito o Papert nesse sentido, de utilizar computadores específicos, e aí está vinculado a empresas, né, então como Microsoft, Apple, né, que querem, na realidade, vender as máquinas e não estão preocupadas com o processo de aprendizagem das pessoas que utilizam essas máquinas, né? Então, ela traz essa crítica, tá certo? Que eu acho, assim, bem fundamentada, bem interessante, mas a gente não está trabalhando, né, com um viés político e não está abordando essa perspectiva, tá certo? A ideia é a gente utilizar os computadores que a escola tem disponível, né, e fazer com que o aluno se torne protagonista nesse processo. Então, a gente não está utilizando Microsoft, Apple, qualquer outra coisa que esteja vinculada à ideia de uma apropriação do computador como como é que a gente pode chamar? Como um instrumento capitalista de dominação do conhecimento, entendeu? Não é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está extrapolando isso na realidade, né? Então, essa crítica específica, eu acho que não cabe para o nosso trabalho, tá certo? Mas, no caso, a minha inquietação, na verdade, não foi nem nesse sentido do capital, que também existe essa inquietação, mas é mais a questão do reviver, né? Eu coloquei, até deixei lá escrito, que para eu reviver algo, essa coisa primeiro tem que ter estado viva, né? O ato de reviver implica que eu estou vivendo novamente alguma coisa. E aí, quando que essa educação brasileira esteve viva nesse sentido de ser uma educação livre, libertadora, porque a gente sempre teve uma educação tradicionalista, e ela permanece tradicionalista até hoje, embora a gente tente fazer modificações. Mas entra naquela questão da estrutura que você tinha falado mais cedo, né, das nossas dificuldades até de trabalhar um construcionismo dentro dessa estrutura mais engessada. Eu fiquei assim com a Mota com essa fala por conta disso, eu fiquei olhando assim para cá. Entendi. Tá bom. Na realidade, Calisa, você vai proporcionar um processo de libertação dos seus alunos. Eu vejo muito assim. Mesmo porque essa experiência que você vai viver com seus alunos, eu já vivo com os meus há alguns anos. E eu noto coisas assim muito interessantes que cabem dentro da pesquisa que eu faço,
e extrapolam a pesquisa que eu faço. Então, tem coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, eu precisaria de um psicólogo aqui para poder estudar esse elemento. Que é assim, eles vão desenvolver um jogo, um livro-jogo, quando eles estão dentro da disciplina, né? E a gente também tem um tempo a cumprir, né? A gente também tem um horário e um currículo a cumprir, né? Ele é mais flexível do que o seu, com certeza, mas a gente tem também. E quando eles vão fazer o jogo, o livro-jogo deles, eles se empenham de tal forma que eu fico assim impressionada, porque eles ganham, no máximo, 1 ponto pelo jogo que eles têm que fazer. Tá certo? Então, existe essa contrapartida da nota. Mas eu noto que eles extrapolam isso. Eles não estão nem aí para essa nota, no final das contas, entendeu? Eles querem fazer o melhor que eles podem para fazer um livro-jogo legal, bacana, para fazer um jogo interessante, dentro dos desafios que a gente lança, que obviamente são mais complexos do que o que você vai lançar para os seus alunos, né? Então, eu noto, assim, que eles vivem a experiência da aprendizagem. Eles pesquisam, eles vão atrás das informações, porque eles querem fazer o melhor que eles podem para poder superar o desafio. O negócio é o desafio. A gente coloca o desafio para eles, fala assim, vixe, depende só de mim agora? Pronto, então vou me garantir. E realmente se garantem, fazem materiais assim bem interessantes, né? O desafio deles é montar um livro-jogo, por exemplo, interdisciplinar, contemplando 3, 4 disciplinas e conteúdos ao mesmo tempo. Né? Além de utilizar o Twine e às vezes, professora, eu preciso colocar foto aqui, eu preciso colocar uma imagem, como é que eu faço? Mas eu preciso colocar um som, como é que eu faço? Mas eu quero colocar aqui uma caixa de diálogo que nem o seu, professor, eu quero fazer igual o seu. Aí, assim, eles vão atrás das informações e fazem. Então, para mim, isso é libertador, entendeu? Tá certo, tá certo. Então, eu acho que o que você vai fazer, mesmo dentro dessa coisa engessada aí, que é a escola, né? Porque ela é assim mesmo, né? Ela foi pensada para ser assim. Você vai conseguir uma certa libertação dos alunos. Mas é só hipótese. Vamos ver. Eu não sei como é que vai ser com vocês. Vamos tentar. Vamos lá, né? Sim, e o outro que eu não falei, que é o Lessa Filho et al. Então, et al. Tem vários autores, é da Revista Brasileira de Informática na Educação. Então, é um jogo digital baseado no construcionismo, tá certo? Então, é bacana, porque vocês também podem olhar para esse material e ver se teve alguma coisa, o que teve de bom e o que teve de ruim, né? E ele estabelece também essa relação entre construtivismo e construcionismo, que eu acho bem interessante de vocês entenderem, tá bom? Então, são materiais que vocês podem ter acesso, olhar, ir atrás, mas, por favor, tentem, nesse momento, não buscar material do século passado, tá bom? 1900 e qualquer coisa não cabe aqui, nesse momento, principalmente agora. Quando a gente estava falando dos conteúdos que vocês estavam abordando, que são os conteúdos de fração e independência do Brasil, tudo bem, né? Porque são definições muito antigas, né, e tal. Ok. Mas agora essa de construcionismo, porque tem a ver com tecnologia digital e tudo, então, quanto mais próximo de nós aqui de 2023, melhor, tá bom? Então, esse aí vocês fujam, né, dessas definições mais antigas, tá certo? Tanto é que o do Papert, que eu estou trazendo para vocês, é de 2008, né? Então, já está valendo. Tá bom? Ok, Calisa. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Por enquanto, tranquilo. Se aparecer na semana, WhatsApp. Ok. Então, eu deixei aqui no textinho de vocês a ontologia do construcionismo. Por isso que eu coloquei a partir do dia 13, porque eu tinha colocado essa informação, acho que na terça-feira, os meus vão ficar doidos, né? Eu coloquei aqui, eu acho que ajudou, né? Então, vou até tirar aqui, que vocês já podem escrever sobre esses elementos, tá bom? Tanto no seu, quanto no do Rivelino. Então, deixa eu tirar aqui também. Esse aqui. Pronto, Calisa. Só aqui para fazer direito. Eu não vi o seu comentário. Tá aqui. Oh, my God. Matofobia. Muito bom.
Fiquei olhando assim, rapaz, o que é isso aqui? Mas Latofobia ainda vou ter que digerir. nossa, adorei, muito legal. Isso aí é bacana, porque todo mundo fala, né, das coisas boas, mas tem muita gente com medo de aprender mesmo, né? Então, deixa eu E eu só. não, eu não sabia nem que tinha uma palavra para isso. Eu fiquei assim, Interessante, né? Deixa eu ver aqui. muito. Para se reviver algo, primeiramente esse algo tem que ser, Tem que ter ter o estado estado vivo, né? Então pronto, na eu minha acho que cabeça, né? é Bota na minha cabeça. Né? Eu certo. fiquei. Quando a educação brasileira esteve viva, a educação em geral, do jeito que ela foi montada, ela sempre atendeu, né, às necessidades do governo, né, às necessidades governamentais ou às necessidades da governamentalidade, que nem sempre é o governo, mas são os empresários, por exemplo, né? As necessidades do capital também. Isso, Forma uma mão de obra sim. barata. Tem muita instrução, geralmente. Isso. Se assumirmos que seja uma educação desenvolta, livre, autônoma, então nossa educação provavelmente nunca foi viva. Isso. Não como projeto nacional, pelo menos. Ok, eu concordo plenamente com você. Talvez, bom, eu coloco lá em reviver a educação mota. A gente não vai colocar esse termo no nosso, porque a gente não vai Pois é. reviver nada, certo? A gente vai fazer. Essa fala dela para mim não fez muito sentido quando ela falou assim, reviver a educação. É. Legal, olha que agonia. Pensa que agonia. Eu entendo É, você porque eu fico perfeitamente. agoniada. Minhas agonias. Isso, né? Que outras perspectivas educacionais existem em grande escala? Não existe, Calisa, a meu ver, a não ser em escolas experimentais que tentam fazer uma coisa diferente. E mesmo assim, a gente em algum momento tem que se encaixar numa proposta capitalista. As pessoas têm que fazer o Enem, porque precisam entrar numa escola pública, por exemplo, né? As pessoas precisam fazer o SAEB, né? As pessoas precisam fazer essas provas que são até a prova, Governamentais. isso, né? A prova lá da Finlândia, como é o nome daquela prova? Ah, ai, não lembro o nome agora, Ah, tem um peraí. nome Fugiu. lá. Então precisa É. fazer. Aí precisa fazer a prova para ficar bem colocado. Então os finlandeses estão em primeiro lugar, então a educação deles é a melhor? Não. A educação deles é a que mais faz com que eles sigam as regras, entendeu? A régua deles é diferente da nossa, inclusive. O negócio. Isso. E assim, sobre essa adequação, quando sai da escola experimental, né? Eu tenho um caso de amigos cujos filhos pequenos estudavam em escolas montessorianas, fofinhas, lindas, maravilhosas, uma coisa. Acabou a série que tinha na escola, teve que ir para a escola normal. Menina, Sofre, né? professora, os Sofre. pobres apanharam, viu? Sofre. Porque é um choque muito grande. Desse jeito. Eu mesma vivenciei isso, porque assim, eu trabalhava na escola tradicional e trabalhei também em escola construtivista, de fato, piagetiana, certo? E aí eu saía de manhã era do tradicional e à tarde era aplicando dinâmicas completamente diferentes. Então, aonde Acabou de dar um nó. né? Onde é que eu quis ficar? Eu quis ficar na construtivista, que foi onde eu me encontrei, né? E aí é onde eu via que os alunos realmente aprendiam com qualidade, né? Significado e tudo. Mas, depois de um tempo, a escola teve que se transformar para se adequar às necessidades capitalistas, entendeu? Então, os meninos saíam lá da oitava série, naquela época, e precisavam fazer prova no Farias Brito, no Cristos, no Mário de Sá, em outras escolas que eram tradicionais. Eles não tinham costume de fazer prova, eles sabiam muito, mas não sabiam fazer prova. Aí a gente teve que trazer a prova, né, para dentro da escola, para que eles pudessem ter uma perspectiva construtivista de provas que seriam trabalhadas fora de uma perspectiva construtivista. Então, assim, É tipo o simulado que a gente faz do SPAES. É isso, treinar o menino para a prova. Eu isso, acho isso tão incômodo, tão angustiante, porque é um condicionamento. isso. É isso que os Fica assim, finlandeses fazem, entendeu? Eles fazem isso. Eles se saem melhor nas provas, né? é um Porque negócio, assim, sabe? isso, porque eles são treinados para fazer prova, tá certo? Então é isso. Mas eles aprendem mesmo, eles criam, né? Eles fazem outras coisas além disso. Então a gente precisa melhorar muito ainda. Mas existem algumas. Tem a Waldorf, não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar Pronto, assim. ela é uma que sai dessa perspectiva. Tem a Escola da Vila,
Já ouviu falar também? Escola Vila, Sim, né? Pronto. A escola Vila. que eu trabalhei se chama Admirável Mundo. Inclusive, a vila, eu não sei se era essa, eu que digo que é Montessoriana, mas eu acho que é essa vila que os meninos dessa minha amiga estudaram. Mas agora Pronto. eu não sei se eu estou confundindo a pedagogia, eu sei que é uma dessas pedagogias mais modernas, É, bonitas e maravilhosas, isso. totalmente diferente do que a ensina pública, por exemplo. Assim. Não tem. Na pública essas coisas, né? A gente leva essas coisas pra lá, mas, Maria, é rechaçado. Eles não querem, as pessoas não querem olhar, a estrutura não permite Professora, o nada. povo acha que a gente bota Paulo Freire na sala de aula. Menino, ai como eu queria. Queria, né? Adoraria. Pois é. Eu implementar uma coisa diferente, ó. A Agora gente você não vai tá ter a gravada, oportunidade de não. fazer. Você vai usar o Papert agora na sala de aula, vamos ver que bicho vai dar. Ei, não estamos mais sendo gravadas, né? Que é pro Então, Sarto ver que eu tô aí. deixa eu Sarto desligar vendo aqui aqui. falando lá na escola.